Vamos lá, alunos, corrigir, fazer a nossa correção da atividade da semana 3 do nosso plano de ensino tutorado, PET 6. Nós vimos um pouco sobre a vida de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, então que foi desenvolvendo métodos para principalmente acessar o nosso inconsciente. Essa ideia do inconsciente, ela já vem vindo perpassando outros filósofos. Só que confirmar sobre a existência do inconsciente ou a prática de um método que possa acessar e teorizar sobre ele, foi Freud que faz sobre isso. E dá uma importância muito grande, principalmente nesse período aí do século 19, 20, que nós começamos aí olhar o ser humano de uma maneira não só pela razão, mas pela existência, pela fragilidade, por elementos que perpassam mesmo a vida humana. Então é muito importante nesse sentido. Então nós temos aí 3 questões, né? 3 questões objetivas. O importante não é só dar a resposta, a gente vê o porquê dessa resposta, né? A primeira, Freud acredita que as doenças psíquicas seriam tratadas a partir de como? Então nós, dentro das diversas aqui opções, a letra B, né, da psicanálise, que é essa forma, esse estudo que Freud faz, que seria a cura pela fala, porque o método de tratamento dele consistia na cura pela fala, ou também chamada, né, cura cartática. O paciente discute sobre as suas associações com cada sintoma e com isso faz desaparecer. Então a pessoa que tem, por exemplo, uma dor de cabeça constante, aí numa conversa vai descobrindo que aquela dor de cabeça não é só física, né? É causado por algum trauma de infância, alguma situação que está vivendo. Então, num jogo de palavras, né, fala uma palavra solta nesse método aí livre, né, de associação livre, ou interpretação de sonho, né, que não é só interpretar sonho, tem que ser de uma forma bem profissional, tem que tomar cuidado que muitas das vezes é cheio de símbolos e a gente tende eu sonhei com algo, então deve ser isso. Então, esses são métodos que Freud faz para acessar o inconsciente, né? Aquele lugar, não podemos dizer físico, mas aquele lugar na nossa vida, na dimensão da nossa vida, que podemos dizer que a gente vai guardando coisas que não queremos falar nem pensar, né? Mas nós, como seres humanos, acaba que isso daí desponta de alguma maneira. Principalmente coisas mal resolvidas vão aparecer no corpo, em vários momentos da nossa vida. Então, aqui, ó, da psicanálise, que encontra no ser humano apenas doenças físicas, não se encontra no ser humano apenas doenças físicas, né? Nós temos doenças mentais, doenças espirituais. O ser humano não é só o físico. Da psicanálise, que seria a solução dos males do corpo. Não, a psicanálise não é só pro o corpo, algo que acontece no corpo é só um reflexo que está na mente também, né? Da psiquiatria, que se manifesta para solucionar os males do espírito, primeiro que a psiquiatria não é para isso, né? Então a psiquiatria está dentro do contexto também da mente, mas não nessa forma que é a psicanálise, de analisar mesmo a psique, né? Então, pela palavra psicanálise, de análise da psique, da alma, né? E ela não é do males do espírito, né? E nem a cura, a psiquiatria não perpassa pela cura da fala, ela tem outros métodos. Então seria a letra B na 1. Na 2, conceitos centrais, né? Para conhecer aí a mente humana, a psique humana, como que ela funciona. Nós vimos aí no texto, né, que são esses 3, o ego, o id e o superego. Interessante que no senso comum, o superego é uma pessoa muito cheia de si, né? É uma pessoa muito individualista, e a gente percebe na psicanálise que tem outro sentido.
Então, na formação da nossa alma, da nossa personalidade, passa por 3 conceitos aí. Primeiro, o id. Nós nascemos aí com os desejos, as vontades, né? E aos poucos a gente vai controlando isso. Então, o ego, que seria o momento que cria a parte aí de identificar o que é a realidade, né? A gente vai vendo que não dá para fazer tudo que a gente quer. Conforme o tempo vai passando, nós vamos, na nossa personalidade, formando o nosso ego, percebendo que existem regras. Não posso sair, por exemplo, fazendo algo íntimo em qualquer lugar. A gente vai vendo que isso tem a questão do pudor. Então, nós vamos vendo que a sociedade já tem uma moralidade, né? E existe uma realidade aí que controla o nosso impulso. Enquanto se cai nessa moralidade, igual eu citei o exemplo, aí nós já estamos passando para o superego, né? Vai percebendo que ele vai também conselhando no sentido de conselhar o ego, porque existe no ego já a identificação da realidade. Mas muitas das vezes nós não... nós ainda estamos nessa questão do eu ainda, somente o eu. Para reconhecer que os outros que estão à minha volta, eles também têm direitos e deveres, e vou percebendo que há uma moral de convívio, então eu já estou aí numa etapa posterior, no superego, né? Então, quando a pessoa age só pela vontade, que ela está ainda só identificando aí a sua personalidade, ainda está nessa fase do id. Nós podemos dizer que são fases de amadurecimento, né, de formação da nossa personalidade. E a número 3, para Freud, algumas das formas de analisar o inconsciente. Dentre essas daqui, a forma mais que faz parte desse método mesmo é a letra E, porque é os atos falhos e os sonhos, né? O que é atos falhos? Quando falamos ou agimos de forma espontânea, né, mostrando o que traz o nosso inconsciente. Então, quando você de repente você fala uma coisa que não tem nada a ver, mas o que é um ato falho? Escapou, né, do nosso inconsciente. Talvez você nem conscientemente você não queria dizer, mas quando você diz ele é falho porque ele escapa do inconsciente. Você diz uma palavra que é nesse momento que, quando se faz a análise da associação livre lá, são os elementos importantes, é um momento importante. Se você diz algo que realmente você não queria dizer, porque há um olhar, não é só palavra, né? As palavras dizem muito também. Porque se falou uma palavra lápis, de repente uma outra palavra que associa algum órgão genital, alguma situação mais íntima, ou uma raiva que você fala algo, então sempre tem uma associação. Então essas palavras espontâneas, né, são importantes. O olhar também, gestos, a maneira que movimentamos as mãos também diz muito. E os sonhos, que é cheio de representações, né? Então os outros aqui não tem nada que relaciona com essa questão de analisar o inconsciente. Tem alguns elementos que contradizem com outros, né? Então nós terminamos aí a semana 3. É muito importante, muito interessante também de estudar Freud. Quem tiver interesse, tem muitos vídeos aí na internet, muitos textos, podem aprofundar. Estudar sobre o Freud é estudar sobre nós mesmos, nos conhecer mais, né? Então, bons estudos, até a nossa próxima aula.